Boa tarde a todos. Vou agradecer a diretoria do IBRA pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui estudando e aprendendo o rastreamento de ativos, que é de suma importância para essa fase que estamos convivendo no Brasil. O Canadá, com uma jurisdição que não tem sua imagem normalmente vinculada ao crime aquisitivo e à ocultação de patrimonial, mas o Brasil tem um acordo bilateral firmado em 1995, que foi homologado pelo Congresso Nacional em 2008 e depois um decreto do Executivo em 2009 amparando isso. No entanto, há indicadores objetivos que demonstram uma certa possibilidade de interesses em que o patrimônio seja levado para aquele país. Ao que tudo indica, duas potenciais razões para essa assertiva são a segurança jurídica que se tem no Canadá e a flexibilidade na legislação bancária. Então, essa flexibilidade pode propiciar que ativos sejam encaminhados para ele. Da importância desse painel específico sobre o Canadá e especialista atuante em Toronto, o Dr. Lincoln, para abordar os assuntos acerca dessa recuperação. Então, nós vamos iniciar o nosso painel com o Dr. Paulo Assen Stefan, que é o colega da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, e já aproveito para um questionamento a respeito. Vossa Excelência, como juiz atuante na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, como o senhor vê esse trabalho de rastreamento de ativos? Muito boa tarde. Eu cumprimento a todos na pessoa do nosso presidente, o desembargador Heraldo, e cumprimento os estrangeiros na pessoa do nosso convidado, Dr. Lincoln, também aqui componente dessa mesa. Eu voltaria um pouquinho, desembargador, se o senhor me permitir. Fique à vontade. Para responder a sua pergunta. Nós vivemos, pós-guerra, um decreto bastante arcaico, 7661, de 45, que veio modernizado, vamos dizer assim, ou evoluído com a Lei 11.101 já em 2005, como o doutor Afonso explicou mais cedo. Mas sobre um determinado aspecto, tanto o Decreto-Lei 7661 como a Lei 11.101 permaneceram iguais. Qual aspecto? O aspecto do alcance ou da busca pelo patrimônio das empresas insolventes, que tanto lá como agora enfrentavam dois limites, ou enfrentam dois limites. O limite objetivo da territorialidade, ou seja, a busca do patrimônio sempre se deu dentro do território brasileiro, e um limite subjetivo, porque a busca do patrimônio sempre se deu também dentre aqueles bens e direitos escancaradamente titulados pela empresa falida. Quando surgiu, então, a ideia do rastreamento e recuperação de ativos no estrangeiro, na verdade, houve a quebra desses dois limites, tanto do limite territorial, porque passamos a buscar bens em várias partes do mundo, como no limite subjetivo, porque passamos a desconstruir a cadeia dominial em busca de patrimônio oculto, empresas estrangeiras, empresas, né, construídas lá fora. Essa ferramenta, então, se mostrou, na verdade, imprescindível para os juízes que trabalham com recuperação judicial e falência, porque
ampliou o leque de busca desses bens para a satisfação dos credores. E eu queria aproveitar esse momento, então, para destacar, né, a atuação do IBRA e do Dr. Carcelian, um dos pioneiros, ou talvez o pioneiro, nessa ideia de rastreamento e recuperação de ativos no exterior, justamente porque veio tornar efetiva essa nova janela de atuação, né? Veio trazer esse instrumento para a nossa realidade, para dar efetividade à busca desse patrimônio, de modo que o IBRA tem desenvolvido um papel bastante importante também em razão da nossa mudança de cultura na difusão desse novo instrumento. Então, eu queria deixar aqui um destaque, meu agradecimento ao IBRA por estar desempenhando esse papel. Aliás, eu também gostaria de destacar um outro papel bastante importante que o IBRA tem desenvolvido. Nós, no Brasil, somos poucos juízos especializados na matéria de insolvência, né? Nós temos ainda muitas varas não especializadas em atuação. O CNJ editou, semana passada, uma resolução indicando, né, ou recomendando a criação de varas especializadas, mas a nossa realidade ainda é uma realidade de varas, na sua esmagadora maioria, de varas não especializadas. Então, é preciso levar essa dinâmica ao conhecimento desses colegas que não estão no dia a dia convivendo com essa sistemática, com esses problemas que nós enfrentamos. E um outro dado, estava conversando aqui com o Euronides ontem, que me parece importante também, é nos mostrar a nós, juízes, promotores, advogados, administradores judiciais, a perceber nos processos sinais de existência de ocultação de ativo, o que nos acende o alerta de que há ali naquele processo uma possibilidade de ocultação de ativo, para que possamos então buscar os profissionais, né, especializados na matéria, para que partam efetivamente em busca de se achar e trazer a efetivação desses ativos. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, desembargador, eu diria que a ferramenta de rastreamento e recuperação de ativo é hoje indispensável, né, para o juiz que trabalha com recuperação judicial e falência. É algo que trouxe, de fato, uma mudança de paradigma, uma amplitude no campo de atuação, né, no processo, principalmente no processo falimentar, e que precisa, como tem sido feito pelo IBRA, de uma difusão e de uma mostra de como isso funciona, de como que a gente deve agir, como que a gente pode perceber a existência da possibilidade dessa busca e do uso dessa ferramenta. Agora, se me permite, eu tenho uma curiosidade com relação à jurisdição canadense que eu preciso satisfazer. Como eu disse há pouco, as varas especializadas são poucas. As 7 varas empresariais do Rio de Janeiro cuidam de cerca de 25 mil processos, mas não são apenas processos de recuperação judicial e falência. Nós temos uma competência empresarial mais estendida e nós temos também uma competência que não, e isso, para tentar contextualizar a minha pergunta, nós temos uma competência que foge completamente desse assunto, que é uma competência para as ações civis públicas de cunho consumerista e para as ações ambientais, de danos ambientais, etc. E nessas duas ações, não raras vezes, existem aplicações de multas, muitas vezes bastante pesadas, e condenação em indenizações, tanto pelos danos morais como pelos danos individuais causados àquela comunidade de pessoas atingidas que vão se habilitar nas ações civis públicas no sentido de tentarem receber o valor daquelas indenizações, o que também cria um passivo para a empresa muito grande. Fazendo agora um parênteses, a questão da cooperação internacional.
também estamos engatinhando um pouco no Brasil com relação à à cooperação internacional. O Código de Processo Civil 2015 trouxe essa possibilidade. A nossa lei de recuperação judicial e falência, que está para ser alterada agora, trará um capítulo específico sobre a cooperação internacional. Eu tive uma experiência na quarta vara em que foi trazido, havia um litígio na Corte de Nova York e o advogado me trouxe um pedido de indisponibilização de bens da empresa aqui no Brasil, sob o argumento de que ele teria um crédito a ser realizado lá através desse litígio em Nova York. Eu, pela cooperação internacional, entendi que poderia haver a análise do pedido. Então, na verdade, eu passei da forma para analisar a matéria em si. Então, a questão foi de mérito. Na verdade, só por curiosidade, eu não deferi a medida porque não havia o pedido do juízo nova-iorquino. Então, o advogado é que pediu que eu analisasse a verossimilhança do direito dele lá, para que então deferisse a indisponibilidade. Eu disse, não, quem tem que me dizer da verossimilhança ou da viabilidade do seu direito é o juiz de Nova York, e se ele, por acaso, entender por bem e me pedir a medida de constituição, eu até posso analisar e atender. Né? Então, o que eu quis dizer com isso é que há, de fato, essa boa vontade nessa cooperação. Eu perguntaria, então, mais objetivamente, na jurisdição canadense, existe no juízo da insolvência, por legislação própria da insolvência, essa possibilidade de cooperação internacional direta, ou eu preciso usar os meios diplomáticos ou da autoridade central? E em havendo, é por legislação específica da insolvência, ou eu poderia estender o pedido de cooperação internacional também para aqueles outros casos de ações que não tratam de direito de insolvência, mas de indenizações por ilícitos civis. Então, esse é o questionamento que eu gostaria de deixar e agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigado, doutor Paulo. Tem muita propriedade dessa explanação, principalmente em questão da nossa organização judiciária, que cada estado tem a sua forma de realizar. Tem que se ater um pouco ao planejamento plurianual para se preparar, porque hoje a população tem um certo número, daqui 15, 20 anos, quantos nós seremos. E o judiciário também tem que se preparar para fazer frente a essas questões e essa modernização, principalmente com a ajuda do setor privado, que é uma fonte bem própria para ajudar o judiciário a conseguir a reaver os ativos. Vamos passar a palavra para o doutor Eronildes Santos, que é promotor de falências lá em São Paulo, e também já vou adiantando um questionamento, que é o Ministério Público é o titular da investigação criminal com relação aos casos de insolvência. Como isso pode auxiliar no rastreamento de ativos? Tem a palavra. Pode fazer as suas considerações e, com a oportunidade. Boa tarde a todos. Com grande satisfação que compareço hoje aqui, nessa missão quase impossível de compor uma mesa tão seleta, e aproveito para saudar aqui o desembargador Heraldo de Oliveira, eminente desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, presidente desta mesa. Saúdo também o Paulo Assede, amigo, juiz da 4ª Vara de Direito Empresarial do Rio de Janeiro, meu amigo aqui André Rocha, de Instituto de IBRA, né, uma das pessoas mais organizadas que eu já conheci, que consegue pautar de uma forma tão brilhante os eventos dos quais ele ajuda na coordenação. Meu muito obrigado, viu, André? Quero saudar também o colega, o amigo Gustavo Sauer, administrador judicial das antigas, como muitos que vieram aqui hoje, Afonso, Dr. Manuel Angulo, Valdir Fátio, e que trazem
apesar da experiência, trazem no seu espírito a inovação de iniciar processos de rastreamento de ativos, coisa inimaginável há mais de 10 anos atrás. Esse pioneirismo é reconhecido aqui pelo IBRA, e a presença de vocês aqui muito nos engrandece. Dr. Eric Pestre, sócio do escritório Sérgio Bermudes, advogado, que também nos engrandece aqui nessa mesa, com a sua especialidade, e o Dr. Lincoln Keylor, lá de Toronto, Canadá, veio de bem longe trazer aqui para a gente a visão do direito canadense e como nós podemos nos valer da experiência e da caixa de ferramentas, como disse o Rodrigo aqui, a caixa de ferramentas canadense, para nos auxiliar no rastreamento de ativos. E quando a gente fala em rastreamento de ativos, a gente me permite falar só um pouquinho disso, a gente sempre imagina uma ponta do problema, que é o desvio do ativo, a ocultação, depois o processo de lavagem, reinserção do dinheiro na economia formal e o enriquecimento ilícito de uns em detrimento do empobrecimento de outros. O grande problema, e aqui a gente fala, e a mesa eminentemente cuida de insolvência, mas quando a gente fala em fraude, em crime aquisitivo, o problema é um pouquinho maior. Quando nós falamos de produto da corrupção, nós estamos falando do empobrecimento da população brasileira. Nós estamos falando da falta de escola, falta de saúde pública, hospitais, falta de emprego, falta de política pública. Esta é a consequência do crime aquisitivo. E é por isso que nós estamos aqui no STJ. Não é só para falar de insolvência empresarial. A gente está aqui para falar do crime aquisitivo, da fraude, do crime de lesa pátria. E a gente precisa cuidar disso com muito carinho, né? E como resolver esse problema? Porque você tem, de um lado, um fraudador que se vale de todas as ferramentas, as caixas de ferramentas que o dinheiro pode comprar, para ocultar o ativo, para criar uma situação de benefício pessoal em detrimento do bem-estar social. E aí, de um outro lado, você tem os agentes de Estado, né, engessados pelas regras do direito administrativo, se debatendo para investigar e recuperar esses ativos desviados. E aí é que surge, né, já no mundo moderno, porque este já ficou muito claro que este não é um problema brasileiro, é um problema mundial. E aí surge a possibilidade do poder público trabalhar em consonância com o poder com a sociedade civil, com a iniciativa privada. E aí a sua pergunta, desembargador, ela é muito inteligente na medida em que me pergunta, como agente público que sou, como membro do Ministério Público, como que eu posso trabalhar em conjunto com a iniciativa privada, me valendo dos instrumentos criminais. Eu acho que é preciso muita inteligência e sensibilidade para se fazer isso. Eu tenho alguns casos onde a gente trabalhou no rastreamento de ativos, dentro do âmbito da insolvência, que é a minha área de trabalho, onde nós entendemos que era preciso trabalhar a questão criminal com mais parcimônia, não com tanta rapidez, justamente para que viabilizasse os escritórios privados na localização dos ativos e promover o bloqueio, o congelamento desses ativos, antes do investigado tomar consciência da investigação criminal. Porque nós não podemos esquecer que toda vez que o fraudador toma conhecimento que ele está sendo investigado, ele vai esconder ainda mais o dinheiro. Ele vai dificultar ainda mais a persecução penal, ou a localização do ativo. Então, é preciso que estas facetas do direito penal e civil conversem para decidir o time. Acho que o doutor Fernando, que passou aqui no painel anterior, falou um pouco disso,
Qual é o time? Qual a jurisdição adequada? Isto depende caso a caso. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí nós já estaríamos assim num curso um pouquinho mais avançado. No âmbito do direito penal e no direito da insolvência, você tem uma série de crimes, inclusive a fraude, definidos em lei. É possível que se instaure uma investigação criminal e, com a investigação criminal em curso, se faça um pedido de bloqueio de ativos através do pedido de cooperação jurídica internacional em matéria penal. Porque os tratados, e o tratado que regulamenta o EMILAT é o Tratado de São José, não exige sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Logo, é possível, tendo uma investigação em curso e sabendo-se aonde estão os ativos, pedir, via tratado de cooperação jurídica em matéria penal, o congelamento desses bens. Isto não impede que se continue com o trabalho de rastreamento e ferramentas necessárias para a repatriação desses ativos. E eu digo o seguinte, é sempre importante trabalharmos com dois planos, o plano A e o plano B, por uma razão muito simples. A expropriação do bem em matéria penal depende do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e eu não estou falando de segunda instância, estou falando de trânsito em julgado. E este trânsito em julgado pode demorar. E pode demorar muito. E aqui no Brasil demora muito, muito, muito. Muito mais do que a gente possa imaginar. 10, 15 anos para fazer um trânsito em julgado em matéria penal. E jurisdição internacional nenhuma mantém um bloqueio ad eterno de um ativo. Então, em termos de estratégia, uma medida de bloqueios de bem em matéria penal, na largada, permite a efetividade da ação que se vai tomar, e o trabalho e a caixa de ferramentas civil vai justamente viabilizar que esses ativos congelados revertam em benefício das vítimas dessa fraude. E aqui, eu mando, já levantaram uma plaquinha aqui para mim, que tempo esgotado, eu mando uma pergunta aqui para o Lincoln, no seguinte sentido: como a jurisdição canadense atenderia um pedido de congelamento de ativos decorrentes de uma investigação penal instaurada aqui no Brasil? E, mais um pouquinho adiante, é possível trabalharmos em duas frentes no Canadá, uma penal e outra civil? E com isso eu encerro e agradeço aqui a atenção de todos. Muito obrigado. Parabéns, doutor Leonildo, pela sua manifestação brilhante. E quem está acostumado a fazer cobrança, eu trabalho na Câmara de Direito Privado, a gente vê como é difícil a execução da sentença e anos para se tentar conseguir. Mas vamos dar a palavra para o nosso querido doutor André Rocha, um dos organizadores e vice-presidente do IBRA, para também trazer a sua mensagem. E também, da mesma forma, vou já passando a pergunta. Doutor, como administrador judicial, como identifica a fraude e qual a principal dificuldade desse trabalho? Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de, inicialmente, cumprimentar os integrantes dessa mesa, na pessoa do seu presidente, desembargador Heraldo de Oliveira. Gostaria de agradecer também a todos os estrangeiros que atenderam prontamente o nosso convite para estar aqui em Brasília nesse dia e contribuir com tanto conhecimento, tanta dica valiosa aí nesses trabalhos de rastreamento. Agradecer também nossos apoiadores e também todos os presentes aqui interessados pelo tema e aqueles também que nos acompanham pela internet no link do STJ. Diria que hoje é mais um marco que o IBRA, né, vem fixar aqui no nosso país, juntamente com o apoio do STJ, e eu agradeço o STJ por ceder aqui o espaço e contribuir com esse evento.
O seminário do ano passado marcou o lançamento do Instituto e ele foi idealizado para poder orientar e poder discutir todos os passos do rastreamento de ativos. E esse seminário desse ano, a gente vai para o último passo, que é justamente dar o cumprimento das decisões, né, o resultado de todas as investigações, da localização desse ativo, e, além da localização ainda, do repatriamento desses ativos que foram desviados para o exterior. Então, hoje, realmente, esse seminário vem coroar com o resultado útil do processo, né, que é o enforcement, que é fazer com que essas decisões sejam cumpridas nas jurisdições para as quais esses ativos foram desviados. Eu queria pegar um gancho até na fala do Dr. Paulo, que falou dos sinais de fraude, né? E enfatizar aqui a importância do papel do administrador judicial nesse processo. Né? Esse trabalho de rastreamento ele vem sendo desenvolvido há aproximadamente um pouco mais de 10 anos, né, com leading cases. O Dr. Eronides é um dos protagonistas, o Dr. Crico, o Dr. Rodrigo. E a grande maioria desses casos de rastreamento ocorrem em processos de insolvência, seja, a grande maioria, aliás, em falências. Recentemente, a gente começa a ver alguns casos em recuperações judiciais, embora o procedimento ainda permanece polêmico, mas nas falências ele já está consolidado. E, por ocorrer em processos de insolvência, o administrador judicial, que é o auxiliar do juízo, né, o profissional habilitado e nomeado pelo juízo para fiscalizar esses processos, é aquele profissional, é aquele agente, seja da recuperação, seja da falência, mais capacitado e mais habilitado para poder identificar esses indícios de fraude. Tem vários administradores judiciais aqui compondo os painéis, tem outros colegas no auditório, e quem está na profissão sabe que a atividade do administrador judicial moderno reúne competências multidisciplinares que vão além do conhecimento jurídico, mas se estendem aos conhecimentos econômicos e financeiros. Então, respondendo a sua pergunta, doutor Heraldo, o administrador judicial ele identifica justamente pela análise das demonstrações financeiras da companhia, né? Logo na petição inicial de uma recuperação judicial, é obrigatório que se junte aos documentos os balanços dos últimos 3 anos. Então, aí já tem um bom material para análise, além de todo o material que é disponibilizado após o deferimento do processamento da recuperação judicial, né? Seja na fiscalização processual ou material, que são as movimentações financeiras e patrimoniais da devedora. Então, na grande maioria dos casos, assim, falando da nossa experiência, a gente pôde identificar em regime falimentar, né, na grande maioria dos processos em que a gente atua, fraudes. É claro que nem todos os casos em que ocorrem fraudes justifica-se o trabalho de rastreamento de ativos, né? Até porque, como o doutor Fernando bem colocou, advogado da AGU, esse processo de rastreamento é um processo caro. Então, dependendo do volume que foi desviado, né, e do prejuízo que foi causado aos credores, não se justifica um processo de rastreamento. Mas, em muitos outros, né, se justifica. E o administrador judicial, ao identificar, né, esses indícios objetivos de fraude, ele tem o dever de comunicar ao juízo, né? E, num regime falimentar, ele, como representante legal da empresa, ele está legitimado para poder pedir a abertura de um incidente de investigação ex parte, em sigilo, sem que a parte investigada tome conhecimento, sob pena de frustrar o resultado útil do processo, como o doutor Eronides bem colocou. E nós temos, só para citar um exemplo bem gritante, nós temos um caso, por exemplo, de uma empresa, né, que ela é fabricante de produtos de consumo, e ela tinha uma marca muito forte, um fundo de comércio muito forte, e ela criou uma estrutura, ela esvaziou, né, o ativo, antes da falência ser decretada, e ela vendeu
esse fundo de comércio, essa marca, para uma multinacional. E as investigações mostraram que a própria multinacional instruiu essa vendedora, né, o fraudador, a abrir as estruturas offshore para poder receber os recursos. Então, é daí que sai, o Rodrigo gosta muito de dizer esse termo, né, crime aquisitivo. É crime aquisitivo justamente por isso, porque houve uma contratação ali, né, com vestes de justiça, mas por trás dessa contratação havia um ato fraudulento. Mas eu quero chamar a atenção para essa questão do sigilo, né? Quando o administrador judicial identifica esses indícios objetivos, né, e ele já pensa em contratar profissionais especializados, como bem foi colocado aqui, a necessidade da especialização na busca de ativos, essa comunicação ao juízo, que pode vir a justificar a abertura de um incidente de investigação, tem que ser em sigilo, né? E aí abre-se esse incidente de investigação, se a fraude realmente for provada, porque até então haviam indícios objetivos, se ela for provada, os recursos localizados, esses recursos são bloqueados, ainda em sigilo de justiça, né, havendo a desconsideração da personalidade jurídica, para daí, então, abrir para o contraditório, para daí, então, dar direito do investigado se defender e dizer que ele não fraudou. E aí, em muitos casos, a inversão do ônus da prova, como disse o amigo Braga, a decisão da ministra Nancy, onde é o investigado que tem que provar que ele não fraudou. Mas se atendo à questão do sigilo. O Steve Baker, ele comentou sobre a gagging order, né, em Jersey, que lá é perfeitamente possível a gagging order, que é justamente essa ordem de sigilo ou o dever de não informar, né, como a Sarah Sheffield comentou que em Dubai, pela Câmara Internacional do Comércio, você pode quebrar o sigilo bancário. E a gagging order ela tem que ser expedida também para o banco, para que o banco não informe o titular daquela conta, né, de que o sigilo está sendo quebrado, sob pena do processo ser completamente frustrado. E o Steve comentou também que em BVI essa gagging order também ela é possível. Então, eu queria deixar a pergunta aqui para o Lincoln Kaler, se no Canadá é possível, né, esse cumprimento, o enforcement da gagging order, e quais são os critérios, os pré-requisitos que devem ser preenchidos para que essa gagging order seja cumprida. Eu encerro aqui a minha participação. Muito obrigado. Obrigado, doutor André, conhecedor da matéria, sócio da EXM Partners, e muito bem apresentou a nossa dúvida. E agora, com o nosso colega Gustavo Sauer de Arruda Pinto, também do Escritório de Advocacia Sauer Arruda Pinto, irá agora nos brindar com seus conhecimentos, sendo que já atuou em liquidação do Banco Central, em diversas instituições. No caso, eu atuo como administrador judicial em falências transnacionais. Transnacionais, é isso que eu ia chegar. Que também, inclusive, em falências transnacionais. Tá. Tem a palavra. Muito boa tarde a todos. Senhor presidente, através do qual eu saúdo os demais membros da mesa, o nosso ilustre convidado, Dr. Lincoln Kaler, o qual eu já tive o prazer de encontrar em outros eventos, pelo qual tenho muito respeito. É um prazer estar diante de todos num evento como esse. Eu agradeço o doutor Rodrigo Carcelian, a pessoa presidente do INCRA, do IBRA, por esse convite. Ele que, junto a mim, participou de casos emblemáticos referentes à recuperação de ativos em falências transnacionais.
e gostaria de transmitir para vocês a minha experiência nos refere a esse tipo de processo. Eu atuo como síndico administrador judicial em processos de falência há 20 anos e há 10 anos em processos de falência transnacional. A coisa de mais de 10 anos, quando um administrador judicial se defrontava com uma situação de fraude em que aparecia uma offshore e evidências de desvio de ativos para o exterior, ele tinha muito pouca coisa a fazer, uma vez que os instrumentos para ele fazer a recuperação daqueles ativos eram extremamente limitados. Existia a figura do MLET, cujo âmbito era apenas a matéria criminal, de forma tal que era muito difícil de se trazer efetividade de recuperar aqueles ativos. Naquela época, há 10 anos atrás, com o advento da Model Law da Uncitral, e após isso, com diversos países que se tornaram signatários da lei e incorporaram aos seus ordenamentos jurídicos, surgiu a figura da falência auxiliar, através da qual você poderia obter o reconhecimento de um processo de falência principal em outras jurisdições e obter uma cooperação que ia além dos instrumentos que existiam anteriormente. Foi nesse âmbito que, em 2010, contando com o apoio de uma equipe de uma empresa especializada na recuperação de ativos, da qual ainda faz parte o Dr. Rodrigo Carcelian, e, à época, outro profissional de renome, o Dr. Henrique Forcel, nós tivemos a oportunidade de entrar e ter deferida a primeira falência auxiliar brasileira reconhecida nos Estados Unidos. É o processo das fazendas Reunidas Boi Gordo, uma fraude através do modelo de pirâmide financeira, ou Ponzi Scheme, que afetou mais de 30 mil credores e que, no momento em que foi deferido o processamento daquele capítulo 15, abriu-se a possibilidade, inédita até então, do administrador judicial poder arrecadar bens no exterior e poder ir atrás de provas, inquirir testemunhas e requerer extratos bancários. Então, surgiu uma nova ferramenta e, com o deferimento do processo, abriu-se um novo caminho para outras falências transnacionais que surgiram, que foi o caso da Transbrasil, que por mim também conduzida, e outros casos emblemáticos, como o Banco Santos e a Petroforte. E no que se refere especificamente à falência transnacional da Boi Gordo, ela traz peculiaridades interessantes. Primeiro, que ela foi pioneira, ela abriu o caminho para os que vinham atrás, com essa possibilidade de uma nova atuação do administrador judicial na jurisdição estrangeira, trazendo efetividade no rastreamento e a recuperação de ativos. E ela tem uma peculiaridade muito interessante, que é o fato de tanto a falência transnacional da Boi Gordo quanto da Transbrasil terem sido processadas em segredo de justiça, que era algo inédito dentro da jurisdição americana, uma vez que lá a publicidade dos atos é tida como regra. Então, foi possível, sob o argumento de que haviam investigações em curso e que a revelação do que estava ocorrendo, da própria propositura do capítulo 15, poderia prejudicar e acarretar danos à efetividade do processo. Então, esses processos de capítulo 15, por diversos anos, se processaram em segredo de justiça. Isso foi porque, naquele primeiro momento, a justiça americana
no sentido do COMIT, se predispôs e foi extremamente colaborativa no sentido de ajudar e cooperar com a jurisdição nacional nesses casos de fraude e de falência transnacional. E a atuação da Justiça Americana nesses casos foi admirável no momento em que existe até agora nós temos a expectativa de ter incorporado na nova lei também a possibilidade da falência auxiliar, mas foi um ato que nós temos a agradecer aos Estados Unidos pela boa vontade de cooperar e ter ajudado-nos nisso. É verdade que, no decorrer do tempo, esse entendimento nos Estados Unidos, porque era algo muito novo, os casos da Boi Gordo e da Transbrasil, era algo muito novo nos próprios Estados Unidos. E, hoje em dia, essa questão do segredo de justiça nos Estados Unidos, do gag and seal, no que se refere a processo de falência, ele foi temperado e é muito difícil você obter hoje uma decisão de segredo de justiça geral. Hoje, o entendimento até da nova doutrina do Judge Mark, que é do hot pursuit, de que em casos específicos e justificada que se justifica o segredo de justiça para não se impedir que se alcance um resultado favorável, mas tem que ser casos específicos e demonstrada a urgência e o dano iminente. Outra questão muito importante a se apontar é que constou expressamente da decisão que deferiu o capítulo 15 a questão de que se tratava de questão de política pública dos Estados Unidos à cooperação internacional em falências transnacionais, o que se traduziu no próprio comportamento da justiça americana nesses casos. Então, dentro desse âmbito, eu gostaria de perguntar ao Dr. Lincoln Kaylor se, nos Estados Unidos, primeiro, faz parte da política pública dos Estados Unidos a cooperação no que se refere a falências transnacionais e em casos de fraude? 2. Se é possível no Canadá entrar com pedido de falência auxiliar em segredo de justiça ou obter supinas com gag and seal, e se é possível também em casos no desenrolar do processo de falência onde está o COMI, possível cumprimento de ordens de bloqueio com base em liminar em pedido de extensão dos efeitos da falência e desconsideração da personalidade jurídica nos quais ainda não haja decisão de mérito. Peço desculpas pelo abuso do tempo e agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gustavo, por trazer a sua experiência com essas falências transnacionais, que é uma remodelagem no nosso direito e graças a Deus, estamos avançando para um bom caminho. Agora vamos passar a palavra para o doutor Eric Pess, advogado, também sócio do escritório Sérgio Bermudes, que tem atuado tanto para credores como devedores nessa solução de litígios e tem uma grande simpatia nesse relacionamento com o Brasil e Canadá. Tem a palavra, doutor. Obrigado a todos. Cumprimento todos os colegas de mesa, doutor Lincoln, na pessoa também desembargador Haroldo de Oliveira. Agradeço o convite ao Rodrigo Carcelian, vocês estão de parabéns, mais um ano de evento. Estamos aqui no STJ discutindo isso, um tema de extrema relevância. André também. Boa tarde. Senhores, eu não sei se vocês sabem, não sei em especial, se nosso colega da jurisdição canadense, representante da jurisdição canadense, tem conhecimento, mas nós, até 15 anos, como ressaltou o doutor Paulo Assede, nós vivíamos na vigência do decreto
Lei 7661, de 1945. Então, há 15 anos, enquanto diversas jurisdições, diversos países discutiam temas centrais, como a adoção ou não da lei modelo, da Mistral, a lei de cooperação, a busca de ativos, nós ainda tínhamos um decreto que era focado na falência da pessoa, do comerciante individual. E esse decreto não dispunha sequer sobre a existência de sociedades, grupos empresariais, de nada, cross-border, ou falência transnacional, transfronteiriça, menos ainda. Então, era nessa vigência desse decreto em que os atos já eram praticados, por óbvio já existia grupo de empresa, por óbvio já existia um cenário de ocultação de patrimônio, ocultação de ativos, multinacionais operando, e é claro que não é previsão de crime ou fraude só na existência de uma coisa, mas nós não tínhamos uma legislação que fosse possível tratar. Pois bem, na Lei 11.101 de 2005, então há aproximadamente 15 anos, houve uma reestruturação que passou a tratar da recuperação da empresa, tratar das falências da figura da sociedade, mas mesmo assim não havia uma previsão, ou não há uma previsão ainda, da relação, da cooperação entre Estados, entre países, no que diz respeito à insolvência, ou à reestruturação, ou à falência. Nesse cenário, já no primeiro ano de vigência da Lei 11.101 de 2005, nós nos deparamos, por exemplo, com o caso da Varig, que era uma companhia aérea bastante tradicional brasileira, que tinha grande parte da sua frota de aviões objeto de leasing, de contrato de arrendamento mercantil, e ela, ao pedir a recuperação do Brasil, uma primeira preocupação que ela tinha que proteger os seus ativos nas cortes de outros países, e de outras cortes, outras jurisdições, melhor dizendo, porque de nada adiantava ela poder ter uma medida protetiva no Brasil, mas se não houvesse um juízo de cooperação entre outras jurisdições, nada poderia ser feito. Ela não poderia viajar para um país estrangeiro, que senão teria o seu bem arrestado. Concomitante, logo ao ajuizamento da recuperação no Brasil, foi obtida uma liminar por um arrendador na Corte de Nova York, enquanto no Brasil era obtida uma liminar para que impedisse o arresto ou a busca das aeronaves. E, meio que desamparado, ainda na cultura, depois de advogar muito tempo na vigência de um decreto de 45, e com uma lei também recente, que nos ajudava bastante, mas que não tratava sequer, e que ainda não trata, da falência transnacional, nós nos vimos na tentativa de buscar na Corte de Nova York uma extensão de uma medida liminar que impedisse o arresto das aeronaves. Naquela ocasião, muito nos surpreendeu, porque a própria lei americana ainda havia a questão da adoção da lei modelo, ainda havia um debate na jurisdição, e o juiz da Corte de Nova York, chamado Robert Drain, basicamente no princípio da Court Cooperation, ou cooperação entre as jurisdições, estendeu a liminar e recebeu, como se num processo secundário de reestruturação, embora não fosse esse o termo adotado, a reestruturação, a recuperação judicial feita no Rio de Janeiro. E convidou os juízes brasileiros para a audiência, na presença do administrador judicial, fez um acompanhamento, e a cada medida, porque havia inclusive choque de legislações enquanto à proteção daquele ativo, e, de certa forma, foi essa a aplicação. Então, isso, sim, numa cultura de 60 anos, regido por um decreto-lei 7.661 de 45, que tratava do comerciante individual, nós tivemos que pular para uma mentalidade de usar do juízo de cooperação, e isso, ainda bem, e graças aos muitos juízes que aplicaram isso de maneira muito conveniente, entre outras jurisdições, e aqui no Brasil. E, por exemplo, a participação do doutor Euronides, que aqui conhece muito bem, com base nesse juízo, quantos protocolos foram feitos
de cooperação para buscar na falência do Banco Santos o que se tem hoje como um caso que a gente pode ter de sucesso de recuperação de ativos em outros países e outras jurisdições. O Dr. Sauer conhece muito bem também esse processo. Hoje nós tivemos aqui, na presença do juiz de Direito de São Paulo, da segunda vara de falência de São Paulo, Dr. Sacramone, que nos deu um dado que ainda muito nos envergonha, que a cada R$1 objeto de uma falência, cerca de 15 centavos de ativos são conhecidos, são encontrados. E desses 15 centavos, cerca de 7 ou 8 centavos são recuperados efetivamente. Então, num caminhar de uma legislação antiquada, que levou por muito tempo para ser aperfeiçoada, mas que ainda não trata da cooperação entre os Estados, foi atingido um equilíbrio inicial através do juízo de cooperação entre as jurisdições, ao princípio, a aplicação do princípio da cooperação entre os diferentes Estados. Hoje, nós temos um projeto-lei 10.220 no Congresso, que trata, e que se ele pode sofrer muitas críticas de N outros pontos, o que acho que é quase que unânime é que ele tem a importância, ele tem o ponto positivo de trazer uma previsão, a adoção da lei modelo unicitral para o país. Ainda está no Congresso, ainda não foi aprovada, ainda não há legislação, mas está a caminho. Nesse cenário, eu gostaria de perguntar ao senhor qual a importância e como na jurisdição canadense é dada a aplicação do princípio da cooperação, em especial no que diz respeito ao crime de aquisitivo ou na tentativa de evitar a ocultação de ativos numa insolvência, num processo de insolvência. Agradeço a todos. Boa tarde. Obrigado, doutor Érico, pela oração e objetividade. E agora vamos ouvir quem foram encaminhadas todas as perguntas. O doutor Lincoln Keylor, partner de Bennett e Jones, em Toronto, Canadá, que vai nos brindar com os esclarecimentos das perguntas realizadas. Tem a palavra. Thank you, Mr. Justice, and to my panelists. It's a lot of questions. Maybe I can get a couple of them right. We'll see. Thank you, Rodrigo and Ibre, for inviting me. Being from Canada, I thought Ibre was a Swedish hockey player, but I couldn't figure out why he was so popular in Brazil. Thank you for having me. It's a real honor to be here, in particular in this House, part of your Superior Court of Justice. It's an honor for me to be here. Thank you. Mr. Justice, when you started off our panel, you answer the question as to why Canada. You know, we have a reputation of being so nice. Why would fraudsters have anything to do with our jurisdiction? Well, and you mentioned a couple of reasons as to why I think that we are a haven for money launderers, and it's our very small but very efficient and international banking system, real property rights that are very strong in a growing real property market. And in our jurisdiction, I'd add to your list, Mr. Justice, we have no registry for ultimate beneficial owners. And in fact, you can register a corporation in Canada or in any of our provinces, and the shareholders are never disclosed. There is no registry to search for shareholders, and at best you can search for directors of corporations, and typically the directors would just be the founding lawyers who have formed the company. So there are a number of reasons why Canada has become popular for money laundering, either through our jurisdiction, in that the documents to trace the money are typically in our financial institutions and or the corporate records that are available in our jurisdiction, if the assets are not there. So it's typical that they're not typically assets in Canada, although we're seeing more of that held in high-end real estate because our real estate market's taken off. So the $20 million condos, the $20 million houses are a place to launder money. Our financial institutions are a treasure trove of records because the way the corporations can be set up
the money can come through Canada, then go off to another jurisdiction. So that's why Canada, and as Rodrigo knows, in fact, there is a connection between Brazil and Canada in at least one case that we're working on where their significant assets have come through Canada. So that's why Canada. When I started to practice, I'm a litigation lawyer. I practice in Toronto. A very senior lawyer said to me when I started my practice, he said, in the heart of every bankrupt, there is some fraud. I understand that could be true here too. He also said, delay is the friend of the crook. So with those two themes in mind, delay being something that's bad for victims and good for crooks, the realization that in many bankruptcies there is some fraud, that's how we should approach our practice. And for years we didn't. For years we just approached it as regular litigation and hoped that someone would pay at the end of the day. I don't know what the comparable would be here, but the way we used to litigate would be you'd sue somebody, get a judgment, and hope they'd pay after. Obviously, that doesn't work in the fraud and asset tracing world. So it's not like Coke suing Pepsi. At the end of the day, one of them's going to pay. Here, you have to be more aggressive to get assets back for the victims or the creditors. So I'll talk a little bit about the Canadian system. We're a federation of 10 provinces, 1 civil law jurisdiction and 9 common law jurisdictions. So Toronto, where I practice, is the common law jurisdiction. That's the financial hub of the country and most common place for these types of pieces of litigation. Our system is primarily a private system. So some of the speakers spoke earlier about there is no central depository to answer a question. You cannot take a Brazilian judgment, and we do not have any judges of asset recovery or any specified judges. We have commercial judges, and that's it. So we have no specialized court for asset recovery, and there is no government group that will accept a Brazilian judgment and enforce it. It has to be done privately. One of the questions was about the criminal process. Yes, the criminal process can go in parallel or at the same time as the civil process. However, what I understand is similar to here. Our criminal process is very, very slow and very inefficient. So to the extent that through MLATs or other treaties between Brazil and Canada, the criminal process can be followed, in my experience, it is not a way to get any money back. It's a way, ultimately, hopefully, to get someone in jail. However, you will not get any value back for the creditors or the victims of fraud, in my experience. So the more efficient way is to proceed privately. That means that in our system, there is no free or lawyers that act for free for victims in our jurisdiction. It means if you have a case, a Brazilian judgment or a Brazilian bankruptcy that you want to deal with in Canada because you think there are assets in our jurisdiction, the case has to be funded. So that there has to be fees to pay the lawyers and fees to pay the the trustees, so the court officer as well. So without the funding, the case unlikely will proceed privately, and you'll be out of luck. One of the speakers mentioned litigation funding, which is very prevalent in our jurisdiction now. So if you have a judgment or you have a bankruptcy in your jurisdiction here that you're looking to recognize in Canada and you don't have money, there are litigation funders that will fund the case. So the emphasis is on the private side of it as opposed to the government side or the public prosecutors. I said we're a federation of 10 provinces. We have federal law and we have provincial law. Under the federal law, it is all of our criminal law, so that goes across the whole country, all 10 provinces. Under bankruptcy law and insolvency law is also federal law and goes across the whole country as well. So if you're looking to recognize a bankruptcy in Canada, that's federal law and will apply across the entire country. But if you're looking to enforce or recognize a judgment, so a Brazilian judgment, if you're looking to enforce or recognize that in Canada, it's provincial law. And the biggest issue there, I've got a fly flying. The biggest issue
on enforcing a judgment are the limitation periods. So each province has its own limitation period. So that's like a bar that you cannot bring the claim after. And those are provincial laws, and some of the limitation periods are as short as 2 years. So if you got a Brazilian judgment and all the appeal period has expired, if you wanted to recognize or enforce that judgment in Ontario, you only have 2 years to do it. In some other provinces, you have up to 10 years. So that's, if you have a judgment, one thing I hope you take away from this is that you proceed quickly with it because to avoid the limitation bar. So the two areas I'll talk about in answering the questions, the first one will be the bankruptcy regime in our jurisdiction. So it's across the entire country. It's one regime. There are 2 statutes. To answer some of the questions, you mentioned that your regime here is very new. Well, you've come a long way quickly, I can tell you that, because I was in before our senior judge of our commercial division, which deals with bankruptcy in Toronto, which would be the biggest division in the country, with a Brazilian bankruptcy order and letter of request. And I can tell you that our court gives the highest respect to your court, and it was a very perfunctory hearing after he read the judgment and the letter of request from the Brazil court here. So in our bankruptcy regime, the Brazilian letters of request, the Brazilian recognition order of your court officer here were given the highest respect, dealt with very quickly, and I can tell you that the regime in our country is very flexible, so that notwithstanding that you're not a model law jurisdiction yet, we have a piece of legislation that gives the judge the ability to do what is just in the circumstances and recognize a foreign proceeding once you can establish that it's the underlying evidence was there to establish the bankruptcy or insolvency in this jurisdiction. Our court will very quickly recognize it. In doing so, it also deals with your orders, as I understand, calling the piercing the corporate veil. So if you have a primary recognition for a court officer here, and that court officer returns to court with seeking the piercing the corporate veil type order to expand the scope of the insolvency. So further corporations or further individuals are added to the insolvency. Our court is very quick to recognize those as well. And so the flexibility is there to do that. And our court will also, if the evidence comes forward that there's entities, either people within the jurisdiction of our court or corporations within the jurisdiction of our court will also expand the scope of the insolvency. So for instance, if you have 10 targets within the scope of your order, your Brazilian order, and you have evidence here and or you get evidence in Canada that there are other targets, other entities that the corporate veil should be pierced, but you have not even done that yet here in Brazil, or the entities are not within the Brazilian jurisdiction, we can do that in our jurisdiction in Canada. So you can start with an insolvency that has, say, 10 targets in this jurisdiction, and based on further evidence, you can expand that to more targets in our jurisdiction. When you have a bankruptcy or an insolvency order here, and you have a recognized court officer, the usual rule is you have to get a court officer in our jurisdiction as well, which adds to the complexity and the cost. However, in appropriate circumstances, and this happens in our jurisdiction, as I explained, sometimes there aren't assets in our jurisdiction, it's just information you need. So if you're a court officer in Brazil and you've got information here that indicates money has been sent to Canada, but you don't really think there's any assets in Canada to seize, but you think you want the banking records, you can apply to have your local trustee here recognized in Canada for the purpose of getting those records only, without the requirement for a court officer in our jurisdiction. So you can explain what I would do, explain to the judges, we don't want to incur the cost, we think it's a very narrow mandate, and the court officer in Brazil will take his advice and instructions from Bennett Jones, my law firm in Toronto, and that'll give the court some confidence that the Brazilian office holder will be aware of his obligations under Ontario law or Canada law. So there are flexible and unique ways to tailor your
court officer's role in our jurisdiction, which I think is beneficial, especially from a cost perspective. So that's the bankruptcy regime. As someone asked about the gag and seal, yes, you can do it all in secret. So if you have a sealed court case here in Brazil and you want to proceed and have it recognized in Canada, that will not automatically be recognized as automatically as the underlying court officer order or the bankruptcy order. However, if you independently establish the need for the gag and seal, then you can get it in our jurisdiction. The most obvious and most commonplace time when you get the gag and seal are in fraud cases. And our judges are very quick to realize that if the fraudster is aware of the Brazilian proceeding or becomes aware of the Brazilian proceeding and or becomes aware of an Ontario or Canadian proceeding, then any money that has not yet been traced will disappear. So it's very straightforward to get it. The judge will just require that you have the evidence that there's an actual fraud, that there are assets, that you're searching or tracing assets, and you'll likely get your gag and seal order as well. So you can, what we would call it is a creeping insolvency around the world or expanding insolvency. And if the center of main interest is Brazil and your first order is here, you can expand or take steps in our jurisdictions to increase the scope of your insolvency, and you can do it in secret. And we think that's a big advantage. The other thing you can do then from our jurisdiction is launch third-party proceedings or further investigations. So if the court officer in our jurisdiction, for instance, if you end up seizing assets in our jurisdiction, and let's say there are very limited assets in Brazil, before closing out or liquidating the estate, which means the assets would come back to Brazil, to the center of main interest or the main proceeding, you can use, on an interim basis, you can use the court officer, the Canadian court officer that's funded or has money in the, has seized assets, you can use those assets to fund litigation in other jurisdictions. You just have to, the court officer in Ontario has to advise the judge, and the judge has to agree that that's a useful or appropriate use of the estate funds. And in our system, the estate gets a charge over the funds, and that's how typically the lawyers and the office holder are paid, and that can also pay for international investigations as well. So international investigators or lawyers in other jurisdictions. And as I say, the court officer reports to the court, and it's the judge that has to agree with the court officer that that's an appropriate use of estate proceeds. So that's the regime, the bankruptcy regime, and the sort of auxiliary proceedings. The other area that's relevant is recognition and enforcement of judgments. So if you don't have a bankruptcy court officer here, but you have an actual judgment that you've got, the recognition and enforcement of a Brazilian judgment in Canada is done through the common law. There is no recognition treaty between our two countries. And the common law then will look to the Brazilian judgment and recognize that judgment through the common law test in our jurisdiction. That means that the merits, the underlying merits of the case are not retried. Our court will respect and recognize the Brazilian judgment and the Brazilian court order. So there's very limited defenses to that. In our jurisdiction, we have all of the common law tools with respect to getting extra discovery, so getting banking records with respect to recognition and enforcement of a judgment. So you can get the banking records in a fraud type case. You can freeze the assets either before recognition or enforcement of the judgment in our jurisdiction or after. And in fact, if you've commenced proceedings here in Brazil, but you do not have a final judgment yet, you can, but you know or you think there are assets in our jurisdiction. So on an interim basis and prior to obtaining judgment, you can come to our jurisdiction and establish a prima facie case. So you have to show that you've got a strong case, typically a fraud case. You have to show that there's likely assets in our jurisdiction and there's a real risk that the assets will be dissipated, i.e. that if the fraudster is put on notice, the assets will be dissipated or taken away from your ability to enforce the judgment. And if you establish those things, even without a Brazilian judgment, you can freeze assets in our
jurisdiction without notice to the defendant. You would then commence your proceedings and hopefully get to judgment in this jurisdiction. And then the assets would remain frozen in our jurisdiction while you're litigating here. You would then take your Brazilian judgment and have it recognized and enforced against the frozen assets in our jurisdiction. So the common law tools that other panelists have spoken about are all available in our jurisdiction. We have a very sophisticated commercial bench that deals with them all the time. There's about 8 judges that would deal with these types of cases. And you can bring these types of cases to them, and they know the law and know the area and just need to be told the facts and the story to support the relief you're seeking. When you're seeking that freezing order, you do have to give an undertaking as to damages as well. So the plaintiff or the party who is suing here in the civil case has to agree to undertake to pay any damages if the freezing order ought not to have been granted. The letters of request from a Brazilian court, as I said earlier, I was in court 2 weeks ago with a Brazilian case, and the judge read the materials with pleasure, and as I said, gave the highest respect to this court, the Brazilian court, and gave a full and final effect to the letters of request and to the other judgments as well. With respect to the criminal process, which I spoke a little bit about, I don't discourage judicial officers or prosecutors here from pursuing it, but it is so slow and inefficient and typically not done secretly in our jurisdiction that you're better off focusing on the civil recovery areas as opposed to the criminal. And in my view, that if the criminal can provide notice to the targets or the fraudsters, and the problem there will be as the plaintiff or the individual or corporation trying to get the money back, you lose control of the process. Our criminal process has duties of disclosure to the accused, and those disclosures have to be full and complete, which can involve anything and everything that the government has with respect to the case against the individuals and or corporation, and therefore it gets all disclosed to them. And the timing of that can be obviously hurt your recovery efforts. With respect to the enforcement of judgments, the one area that our jurisdiction will not enforce is areas of fines. So any damages judgment that's final and a monetary judgment will be recognized and enforced in Canada. However, if there's any penal or penalty portion to the judgment, it will not be recognized or enforced in our jurisdiction. So the key to having your judgments enforced is to characterize the monetary amount not as a fine or a penalty, but as damages for a wrong that occurred to the to the clients or the parties that were otherwise wronged. So I'll sum up by saying that our courts are happy and respectful and looking forward to assisting Brazilian courts, in my experience, and that won't be changing. The model law will be important, I think, for your jurisdictions. However, even now, without it, as I say, you've come a long way, and our courts are flexible enough to and will continue to reciprocate with the Brazilian courts. Thank you. Agradeço, Dr. Lincoln Caelo, pela palestra, a oportunidade de nós termos um conhecimento desse direito comparado Brasil e Canadá, e cada vez mais o reconhecimento da necessidade dessa política pública e privada para poder ter uma complementação e dar um seguimento.
Não sei se tem mais alguma questão. Então, agradecer também aos nossos palestrantes que brilhantemente expuseram e fizeram com que o painel fosse bem enriquecido, com vasto conhecimento nas diversas áreas. E agradecer a atenção de vocês, o Crico, o Rodrigo, pela oportunidade de ter vindo aqui. Muito obrigado a todos.